Olá, alunos, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre o tema da ciência. Esse tema está lá no livro 1 de Filosofia, tá bom? Na página 58. Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto. Então a primeira coisa, que a apostila de vocês vai falar é sobre a questão da ciência ser muito valorizada na nossa sociedade, né? A gente considera a ciência como uma área muito importante. E por que ela tem essa importância tão grande? Né? Justamente por causa da maneira como que ela cria o conhecimento, desenvolve o conhecimento. Né? Porque ela está sempre preocupada em testar, em experimentar aquilo que ela acredita ser a verdade, aquilo que ela pensa. Então, sempre que uma teoria é criada, eles vão lá, criam uma teoria e vão lá testar na realidade para ver se ela funciona. Então, ela é um pouco diferente das outras áreas. Né? Então, por exemplo, a religião, o mito, o senso comum, a filosofia não trabalha com teste. Né? A gente não faz experimentos para saber se as teorias que a gente segue, que a gente desenvolve, descrevem a realidade. Então, a ciência tem um papel muito importante na sociedade. Né? Tanto que a tecnologia, tudo que a gente tem hoje, né? Como carro, computador, televisão, tudo isso vem por meio da ciência, né? Por meio dos experimentos, das teorias científicas, os avanços da medicina também, né? Vem da ciência. Então, tudo que a gente tem de tecnologia, de conhecimento nesse sentido, vem da ciência. Isso quer dizer que só a ciência é importante? Na verdade, não. A ciência tem a sua importância, né? Tanto que a gente tem todos esses recursos graças a ela, mas também existem outros conhecimentos, como, por exemplo, a arte. A arte é um tipo de conhecimento que todos nós estamos acostumados, né? Quem nunca ouviu uma música, quem nunca assistiu um filme, quem nunca leu um livro, né, de ficção ou um livro teórico. Então a arte ela está sempre com a gente, né? E é difícil pensar em viver sem a arte, né? Sem nenhum tipo de desenvolvimento artístico. Então a arte ela é um conhecimento muito importante. No mesmo sentido a religião, né? Muitas pessoas seguem uma religião para desenvolver espiritualidade, aprender a lidar melhor com a vida. Então a religião também tem seu papel, né? A filosofia também tem o seu papel. A filosofia vai pensar sobre a ética, sobre o que é certo, o que é errado, qual a melhor maneira de viver. Vai pensar sobre a política, né? Qual seria o melhor tipo de governo, como que o Estado deve se comportar, como que a gente deve ser cidadão, né? Então, todas essas áreas são importantes. A grande diferença, como eu já disse, é que a ciência ela vai fazer testes. Mas tem coisas que a ciência não fala sobre. Né? A ciência não vai fazer testes para ver qual música é melhor que a outra, por exemplo. Né? A questão musical é uma questão de gosto, uma questão da arte, né? Uma questão subjetiva. Né? Cada um vai gostar de um estilo de música, de um estilo de arte. A questão da ética, da política, ela também ultrapassa a ciência, né? Porque não dá para você testar as teorias, né? Éticas e políticas, porque elas não dá para você colocar dentro de um laboratório e testar a sociedade inteira, né? Então a sociedade ela é pensada por meio de raciocínios, de argumentos, né? Mas muitas coisas não dá para se testar em laboratórios, testar em teorias científicas. Então, basicamente é isso, né? A ciência ela trabalha com essas hipóteses, ela vai testando a realidade. E isso não quer dizer que a ciência tenha uma verdade absoluta. A ciência ela está o tempo todo se modificando, o tempo todo aprimorando. Porque se ela criou uma teoria hoje, ela testou na realidade, aparentemente ela deu certo. Mas pode ser que numa outra situação descubram-se outras coisas sobre a realidade, façam outros experimentos, e aí percebe-se que aquela teoria está errada. Então, um exemplo que a gente pode usar é a questão das leis de Newton. Né? Newton cria várias leis, né, do movimento, as leis da gravidade, né? Tudo isso baseado na realidade, naquilo que dava para observar da realidade. Só que teve coisas que ele não percebeu, que aí depois veio Einstein e criou a teoria da relatividade, que aumentou esse conhecimento que o Newton tinha. Então, aquilo que o Newton disse não descrevia a realidade totalmente, descrevia uma parte da realidade. Então, ela estava errada no sentido de ser incompleta. E aí o Einstein veio e complementou essa teoria.
E também teve a teoria quântica, né, a física quântica, que o próprio Einstein não concordava, achava que ela estava errada, né? E depois foi visto que a física quântica realmente fazia sentido. Então a ciência está o tempo todo mudando suas teorias, né? Porque ela está o tempo todo testando, experimentando a realidade. Então é sempre um conhecimento incompleto, porque a realidade é muito grande, né? Então a gente não sabe tudo o que acontece ao nosso redor. A ciência ela vai tentando descobrir aos poucos, né? Tentando entender um pouco mais o mundo. E aí tem uma diferença muito importante também que o livro coloca, que é entre ciência e filosofia da ciência. A ciência, como eu já disse, ela trabalha com os testes, com as hipóteses, para tentar descrever a realidade. A filosofia da ciência, ela estuda o método da ciência. Então, é uma parte da filosofia que estuda como que a ciência funciona e tenta descobrir se a ciência realmente pode descrever a verdade, se a ciência realmente faz sentido, né? Então, por exemplo, será que a ciência ela possui uma verdade absoluta? A gente já falou que não, né? Que não tem como ela criar uma verdade absoluta. Ou será que o método que a ciência usa realmente pode descrever a verdade? Porque a ciência está o tempo todo tentando descrever a realidade, mas ela nunca tem como dar uma certeza absoluta. Pode ser que amanhã ela descubra outros dados e aquela teoria seja considerada incorreta. Então a ciência tem alguns limites, né? E a filosofia da ciência vai estudar quais são esses limites, o que, que a ciência pode proporcionar para a gente, e mostrar que não é só a ciência que é a única verdade ou o único conhecimento válido, né? Todos os conhecimentos humanos, eles têm uma importância, né? Como a gente falou da arte, da religião, da filosofia, né? Tudo que o ser humano cria, né, tem a sua importância. Então, é basicamente isso que eu gostaria de falar nessa aula. Então, prestem bastante atenção sobre essa questão da ciência, ela fazer testes, fazer experimentos para poder comprovar suas teorias. E a questão da filosofia da ciência, que é uma área que estuda como que a ciência funciona, se a ciência faz sentido ou não, quais são os limites que a ciência tem. Então é importante considerar essas duas coisas, tá bom? Espero que tenham gostado da aula. Até mais, tá bom? Tchau, tchau.